seguinte, o ano passado, eu tive a paciência de fazer esse levantamento jogo por jogo. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Renato dirigiu o Flamengo em 26 jogos, ganhou 16 e não ganhou 10. Desses 10, ele não contou com a Arrascaeta em 9. Essa é uma diferença. Você quer falar bem do Renato Gaúcho? Aí é o seguinte, isso aí é pior do que criticar o Rodinei hoje. Isso, o Renato é o melhor desses últimos aí do Flamengo e tal. Concordo com você. É claro, agora, por exemplo, falar bem do Renato Gaúcho o Gerson. hoje. Você elogiou o Paulo Souza? Em algum momento, sim. Então você não pode falar do Renato. Por que não posso? Se você elogiou, porque ele foi muito pior que o Renato Gaúcho. Sim, o Flamengo. Muito pior. O Flamengo. Mas, o Pileiro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Todas que você quiser. Em dezembro, alguém chegasse. O último dezembro. Alguém chegasse pra você, depois da saída do Renato Gaúcho, e falasse assim: o técnico do Flamengo é Dorival Júnior. O que você ia falar? Eu falei agora. Eu falei que eu não concordava. Eu falei que eu não achava o treinador à altura do Flamengo pra essa situação. E se eu tiver que dar o passo atrás, eu vou dar. Eu não tenho vergonha de falar uma coisa pra você. Agora, contanto que nenhum grande clube procurou o Dorival nos últimos anos. Não, o Dorival estava com a carreira, convenhamos, caminhando para o encerramento. Eu cheguei a falar num programa aqui, no momento da crise, falei, o Flamengo devia recorrer a uma solução tampão aí como 2018 e trazer o Dorival, alguém com esse perfil. Mas calma que não ganhou nada, não foi campeão de nada aí. Bastante, cara. Não, melhorou. O jogo de hoje, eu vou te falar. O jogo de hoje foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Disparado. As outras equipes, eu não quero ser otimista, entrar em êxtase no jogo só. Mas aqui você pode entrar. Tá, mas assim, pelo que eu vi hoje o jogo do Flamengo, e eu vou te falar, não é qualquer time que o Flamengo enfrentou. Não foi 7-1 em qualquer time. Foi um time que todo mundo, no jogo passado aqui, tava todo mundo chato, deu uma massa. Ninguém, vamos lá, a prova de tudo isso é assim, ninguém aposta R$500 numa galinha morta. É isso. Entendeu? Ainda mais um cara que jogou bola. O Piperno, que é um cara que conhece muito de futebol, você apostou 100, que classificaria, mas não venceria. Os dois jogos. O Flamengo hoje não venceu qualquer time. E uma atuação assim, impecável. Hoje é uma atuação que a gente não pode falar nada. O Tolima não ameaçou o Flamengo em momento nenhum. Nada. Nenhum. E o técnico tirou o jogador aos 28 minutos do primeiro tempo para não tomar de 10. Ele tira o principal armador, ele tira o Arrascaeta dele, guardadas as devidas proporções, que é o Catanho, para colocar um volante. Foi o cara que falhou muito na final do Campeonato Colombiano. Sim, tudo bem, mas ele tirou o principal jogador do time, para botar um volante. Eu falo, vou tomar uma sacola. O Rodinei tem que ser visto com, assim, o devido... Enfim, não é isso, é o devido cuidado, porque é óbvio que ele não está à altura, por exemplo, de um Arrascaeta, Gabigol, Pedro, mas ele é um cara para você ter no elenco. Porque ele é um lateral que avança muito, então para uma situação específica, você tá jogando contra um time fechado, aí você pode utilizar o Rodinei. Nem que seja para animar a festa. Era ele que eu ia chamar. Rodrigo Viga no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, hoje o Flamengo convenceu. O Bernardo Ramos, ele tentou criticar o Rodinei hoje, eu sei que você vai concordar com ele. Mas vai devagar. O Rodinei hoje jogou muito. Então, quando o cara joga bem, merece elogio. Ele leva tanta porrada quando joga mal. Que é a maior parte das vezes. Sim, mas hoje jogou bem. O Gabigol, Viga, quero que você fale sobre a atuação do Gabigol. Muito bem no jogo, jogadas bonitas, arrancadas, abrindo na ponta. Pedro, claro, 4 gols. O que falar desse time do Flamengo de hoje, Viga? É um divisor de águas essa partida de hoje. E outra, a partir da próxima rodada, ainda tem Cebolinha, ainda tem Vidal, pode ter o Wendel, que ainda interessa ao Flamengo. Boa noite, Rodrigo Viga. Fala, pilhado. Boa noite pra você. Boa noite, Piperno. Boa noite, Souza. Mais do que nunca, agora você tá devendo aquele jantar ou aquele almoço, né, Souza? Eu tô devendo, Viga. Quando tiver em São Paulo aqui, eu vou te levar num restaurante ali que eu vou com o pilhado lá, que a gente... No Júnior, na banca do Júnior. Mas quem é que paga a conta, pilhado? É o Souza? É impressionante, irmão. O cara é milionário. O cara era do Fluminense e da Unimed. E o cara não paga uma conta. Mas tudo bem. Eu tô ganhando dinheiro em cima do Piperno e do Vampeta, então eu pago. Deveria usar parte desse dinheiro para contribuir para a contratação de um lateral direito. Boa noite pro Bernardo, amigo de longa data. Fala, Viga.
Tudo bem, Bernardo? Tudo Olha bom, lá, é fácil falar do resultado, né, pelo 7-1, porque, enfim, é mais um 7-1 com uma camisa vermelha e preta, numa arena de Copa do Mundo, em território brasileiro, só que dessa vez foi com um sorriso no rosto, com alegria, não foi aquele 7-1 da seleção brasileira. Mas, já complementando tudo que foi dito aqui, concordo com o Bernardo que o Rodinei é aquele lateral que é importante ter no elenco, viu, Pipiano? Talvez seja ali para resenha, para conversa, para brincadeira, para o tantã, para o pandeiro, entendeu? Para subir no palco, fazer graça, mas ele está jogando bola. Então a gente tem que reconhecer que nos últimos 3 ou 4 jogos, aquele setor direito ali cresceu muito com a presença do Rodinei. Agora, eu vou olhar mais para a parte tática do Flamengo, que eu acho que esse é o grande mérito do técnico Dorival Júnior, porque ele teve a coragem que ninguém teve até hoje. Porque Gabigol e Pedro estavam estigmatizados, dizendo que os dois não podiam atuar juntos jamais. Não sei se foi o Rogério Ceni, se foi o Papa Bento XVI, se foi o Papa Francisco, se foi o presidente da República, se foi o presidente do Flamengo, enfim, pouco importa. Ninguém teve a coragem de falar assim, eu consigo montar um esquema tático com esses dois jogadores. E é claro que se é para ser um homem de referência, esse homem de referência tem que ser o Pedro, como foi hoje, fez 4 gols, e não o Gabigol. E eles se complementaram muito bem, mesmo com a ausência, por exemplo, do Bruno Henrique, e quem vai fazer as vezes do Bruno Henrique vai ser o Cebolinha. Agora, olhando para a parte tática, o que mais me agrada nesse time do Flamengo, nesse momento, a gente espera que seja um divisor de águas, que seja uma nova página desse Flamengo, que eu dizia até bem pouco tempo que estava condenado pelo futebol que jogava a não ganhar nada na temporada 2022, posicionamento tático de 2 jogadores, que são fundamentais e sempre foram no passado recente Flamengo. De Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Paulo Souza, amado pelo meu amigo Bernardo, ele quase matou o Everton Ribeiro jogando o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Ah, não! Você tá falando pra mim que ele amava o Paulo Souza? Não, amava não. Ah, não! Não tem que amar ou desamar ninguém. Eu tenho que amar e desamar meus amigos, minha mulher, minha família. Não tem que amar ou desamar ninguém. Em primeiro lugar. Tem que criticar quando tem que ser criticado. Foi muito tolerante, né? Muito tolerante, é isso. Deixa eu só complementar. Pilhado, deixa eu só complementar. E o posicionamento do Arrascaeta, que o Dorival Júnior, que a gente cornetou aqui, eu e Pilhado, também estava querendo matar o Arrascaeta jogando numa posição de beirada mais à frente. O Arrascaeta é um jogador para pensar o jogo, para articular o jogo, para arquitetar. É uma espécie de engenheiro dessa equipe do Flamengo. Então, num posicionamento melhor distribuído desses 2 jogadores, todo mundo fluiu, todo mundo evoluiu. Ele vai ter dor de cabeça agora para saber se o Vidal vai jogar ou não vai jogar. Pela liderança dele, deve entrar para ser titular. O próprio Cebolinha, para cair no lado esquerdo ali na vaga do Bruno Henrique. Agora, taticamente, me agradou bastante o novo posicionamento do setor no meio de campo em losango. Ali o Pedro jogando com homem de referência. E eu disse isso aqui na abertura da jornada. Se é para ter alguém diferente, se é para ter um jogador com características distintas, que seja o Pedro na lista dos 26 da seleção brasileira. E não seja mais um para ficar lá na foto ou dos campeões do mundo ou dos eliminados, como eu acho que o Brasil não vai ser campeão do mundo no Catar, viu? O Viga trouxe essa situação tática, né, do Dorival. Souza, é um jogo para dar otimismo pro restante da temporada do Dorival Júnior? Porque, sendo sincero, aqui a gente não esconde nada. Eu mesmo falei do Dorival. Eu falei, eu não acho o Dorival um treinador ruim, mas também não acho um grande treinador para assumir o Flamengo nesse momento. Agora, se o cara mostrar trabalho, se tornar um treinador vitorioso no Flamengo, vou ter que voltar atrás. É um jogo que pode ser um divisor de águas pro Dorival Júnior, que chegou sob uma grande desconfiança de grande parte das pessoas. Com certeza. Só uma coisa, desculpa, informação. O Tátira acaba de eliminar o Santos. Olha aí, o Tátira eliminou o Santos. River Plate fora da Libertadores também, hein? Excelente notícia para torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, Atlético Mineiro, um dos grandes rivais dos brasileiros na briga pelo título da Libertadores está fora. River e Boca Juniors fora da Libertadores. Fala, Filhado, a gente tem que aprender, principalmente no futebol, né? Analisar as coisas pelo momento, né? Por muitas vezes aqui a gente se empolgou e o Palmeiras fez com que a gente se empolgasse muito, né? Tinha gente já falando que o Palmeiras seria o campeão brasileiro disparado, né? Absurdo, falar isso com 15 rodadas. Falando com 15 rodadas, então a gente tem que analisar o momento. O momento do Flamengo hoje é absurdo, irmão. O jogo hoje foi... Pode falar, Pilhado. Eu vou te interromper agora. Estamos no ar na Rádio Jovem Pan a partir de agora, hein? Estávamos no ar só no YouTube. Quantas pessoas nesse momento no YouTube? Mais
quase 60 mil pessoas no YouTube. Estamos no ar agora na Rádio Jovem Pan, AM e FM, com essa vitória aí avassaladora do Flamengo por 7-1 sobre o Tolima e também a vitória do Palmeiras por 5-0 sobre o Cerro Porteño. Esse ataque avassalador do Palmeiras, já também a gente vai falar do jogo do Palmeiras. Souza, você estava falando sobre a situação do Dorival Júnior à frente do Flamengo depois desse jogo. O Dorival chegou para tampar o buraco ali, né? Tampar algo que, assim, o Flamengo trouxe um treinador que não funcionou da forma que o Flamengo esperava, a diretoria esperava, se criou uma turbulência muito grande dentro do clube, né? Jogadores caindo de rendimento, e aí Dorival chega, né? Começa a fazer um trabalho, cara, e o trabalho do cara começou a fluir, começou a aparecer os resultados. Começou o começo, ele começou a escalar e mudar algumas peças. Exemplo, no jogo de lá ele colocou o Diego Ribas de volante. Pô, você tem jogadores que fazem essa função melhor do que o Diego Ribas. O Diego Ribas, ele funcionou nessa função há um tempo atrás, quando o time estava redondinho. Então hoje você vê um trabalho, e assim, Piper não é pilhado. Hoje, vendo o time do Flamengo jogando, eu até comentei aqui em off com alguns, eu falei, olha, as outras equipes começam a ficar preocupadas, porque é um time que já joga muito tempo junto, e a gente sabe que jogadores que tem o Flamengo hoje, com confiança, vixe, aí fica difícil para as outras equipes. Então, hoje, na sua totalidade, a gente está vendo já o Dorival dando uma cara para o Flamengo que ninguém esperava. Eu próprio não esperava, e assim, analisando o momento, a gente começa a ver um Flamengo diferente aí, chegando nas tabelas e causando bastante medo aos adversários. E tem que se preocupar mesmo, Souza. Tem que se preocupar, porque o Flamengo não estava gerando confiança para os rivais. Inclusive o Piperno apostou R$200 no Tolima. É verdade. Sim. O Vampeta apostou R$500 no Tolima. Os rivais não estavam acreditando no Flamengo. E esse jogo de agora, Bruno Prado, a gente está falando muito sobre essa situação do Tolima. Que agora algumas pessoas, mas o Tolima também, quando o Flamengo caiu com o Tolima, só se escutava isso. Nossa, o Piperno então, que acha que entende, ele só falava. Eu falei que ia passar com o Tolima é um baita adversário. Eu falei que o Flamengo... Não, eu falei que o Flamengo passaria com a vitória e o empate. É complicado. Então tem que valorizar o 7-1 de hoje. Se pegar... Tem que valorizar muito. Peraí, Pilhado, se pegar os adversários de Palmeiras, Atlético e Flamengo, a maior pedreira era do Flamengo. O Flamengo meteu 7 no rival mais complicado dentre os adversários desses 3 times. Tirando do Corinthians, que era o Boca, né? Não, tô falando de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Acho que o Emelec é mais duro. O Emelec, o Piperno, o Emelec, pelo amor de Deus, como gosta de falar besteira. Melhor que o Tolima. O Emelec é melhor que o Tolima hoje. O Atlético Mineiro, vou passar pelo Emelec. O Atlético Mineiro tá jogando bem. 1-0. Sobre isso aqui no sábado. Sim, mas... Tá jogando mal. Jogou mal contra o Juventude, ganhou. Mas se ele joga mal... O Emelec ganhou. Mas se ele joga mal contra uma outra baba, ele passa no mata-mata. O Emelec só estava nas oitavas de final, porque caiu num grupo talvez mais fácil da história da Libertadores da América. O Flamengo era mais fácil. O Flamengo era mais fácil. O Tátira eliminou o Santos. Não é assim. Não, peraí, gente. Era Tátira, o pior time da história da Libertadores da fase de grupos, talvez, o tal do Independiente Petroleiro e o Emelec. Não é porque o Emelec perdeu por 1-0 pro Atlético, virou um esquadrão. Não é um esquadrão, mas ele é um time grande. Não, o grupo do Flamengo era o Flamengo contra o Fraldinha, Chupetinha e, sei lá... O do Palmeiras era mais fácil. O Tajeres está nas quartas de final. Jogou contra o Flamengo. Pegou o Colón. Tudo bem, ué. Que foi líder de um grupo. Então, foi líder de um grupo que tinha Peñarol. O Tátira acaba de eliminar o Santos. Não é um time ruim assim. Então... Aí que tá. Eu acho engraçado o malabarismo que as pessoas fazem para enaltecer times que são ruins. É o caso do Emelec. É o caso do Tátira. Não. São times ruins. Mas são melhores que o Tolima. O Tolima é muito ruim. O Tolima ganhou... muito ruim. Se a sua barra, se o seu sarrafo... Muito ruim. Peraí, calma. Se o seu sarrafo é o Atlético Mineiro, que venceu só por 1-0 do Emelec, saiba que o Tolima ganhou do Atlético Mineiro. Quando o Atlético já estava classificado um outro contexto. Mas partindo dessa premissa aí, o Boca também é lábio, não é Boca, né? O Boca é lábio, né? Um time mediano, né?
visto que o Corinthians, com todo o mérito que merece, jogou todo estrupiado, todo desfalcado com a molecada e se classificou lá dentro. Então, partindo dessa premissa, o Boca é lábio, o Boca é meia boca, vamos dizer assim. Então, o que eu tenho dito aqui na Jovem Pan, viu, Bernardo? Eu acho que é péssimo, é horrível essa decadência econômica no continente sul-americano, exceto Brasil, porque o Brasil já está se tornando dominante, com times que não são lá essa paçoca toda, não são o último refrigerante do deserto. E a gente fica sem comparativo. Então é ruim para o futebol brasileiro, pior ainda para o futebol argentino, pior ainda para o futebol uruguaio. E aí quando os sul-americanos forem brigar de peito aberto com os europeus, a grande chance é de fazer forfait, é a grande chance de ser eliminado em qualquer que seja a competição, porque o nível aqui baixou e baixou muito. Não é que o futebol brasileiro evoluiu demais, as economias de Uruguai, de Chile, de Argentina estão degringolando. Isso se reflete em todos os segmentos, inclusive no futebol. E o futebol brasileiro vai pagar esse pato. Muito obrigado, Viga. Muito obrigado, porque tem baba-ovo aqui de futebol argentino, que viu o Boca Juniors sendo eliminado ontem, que viu o River Plate sendo eliminado hoje por outro argentino, mas que não vai passar desses brasileiros que a gente está falando, que é o Vélez. Eu quero ver a carinha do Piperno, do Vanderlei Nogueira, do Flávio Prado. Flávio Prado é frouxo. Demora pra ver a cara dele, porque ele não aparece. Hoje sobrou pra todo mundo. Amanhã ele vem. O Flávio Prado, ele só vem amanhã, depois de 2 dias dele ser humilhado em todas as redes sociais. Bruno Prado. Você tá rico. Você tá rico. Isso aqui não é nada ainda. Isso aqui é só uma parte. Sim. Isso aqui é o que Piperno perdeu pra mim, por apostar no Boca, por apostar no Tolima, outra. Certo. Amanhã... Apostei no Tolima. Calma aí. Começa. Amanhã me aguarde, Bruno Prado. Sim. Porque amanhã eu venho de mala de dinheiro. Eu venho com uma mala. Eu sou como um magnata. Vampeta fez uma aposta alta. Claro, o Vampeta quis apostar R$500 no Tolima, o azar é dele. Eu não tenho pena das pensões dele. Agora, Bruno, essa situação do futebol brasileiro tá mais do que provado. Argentino não é mais bicho-papão. Mas é a Bombonera. Mas é o Monumental. Gente, o futebol brasileiro hoje ele é muito mais rico. Ele tem muito mais jogadores de peso do que o futebol argentino e vai ganhar mais uma Libertadores esse ano. Vai ser mais um brasileiro campeão esse ano de novo. Tem uma questão financeira, sim, e acho que assim, atinge principalmente 3 clubes, né? Eu acabei de fazer o jogo do Santos, né? Aquilo lá também não é todo mundo que é rico, bom, né? Já caiu o bucho? Não sei. Mas eu acabei de fazer Santos e Tátira, não é todo mundo que tá rico, tá bom, né? Então, assim, Flamengo, Palmeiras e Atlético, cada um do seu jeito. Flamengo e Palmeiras, acho que numa coisa mais sustentável. O Atlético tem os seus investidores e hoje tem elenco, tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Esses times, eu acho que sim, eles estão acima. Os outros... não acho que são tão diferentes. Também não acho que os nossos times sejam super times. Quando não joga bem, eles têm dificuldades como o Atlético teve. O Flamengo e o Palmeiras pegaram alguns adversários fracos, mas é mérito deles meter 7 em um, 5 no outro. Acho que eles têm méritos. Acho que a maioria dos clubes brasileiros não faria essa goleada. É que eles estão mesmo acima da maioria. E o Flamengo, o Palmeiras, o Galo, quando eles estão minimamente organizados ou apaziguados, eles conseguem ter um domínio. Acho que não é uma coisa assim avassaladora contra todos os times, mas tem um domínio sim financeiro, mas não acho que é o futebol, acho que são 3 ou 4 times brasileiros que tem mais grana que os outros, que tem um monte de time brasileiro quebrado também. Tem mais um que vem aí, Bruno. Quem? O Atlético Paranaense. É um time bem organizado, o Atlético já há muito tempo. Investindo em jogadores muito bons, rejuvenesceu, principalmente o ataque. Contrata jogadores o Vitor Roque, Canóbio e tal. Então tem uma molecada de mas ótimo pra chegar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro vai demorar muito ainda.